Olá a todos. Hoje recebemos aqui no Estúdio Apamagens a doutora Vanessa Alfiero da Rocha, que é da 2ª Vara da Família e Sucessões de São Vicente, no litoral paulista. Muito prazer, muito obrigada pela sua presença, doutora. Gratidão, o prazer é meu. Nós vamos conversar hoje sobre a sua participação no seminário Movimentos Essenciais, uma nova forma de estar e atuar na vida, que acontece no próximo dia 20, aqui em São Paulo, a convite do Ministério Público. A senhora poderia falar como vai ser a sua participação e com o apoio da qual o Defensoria Pública, da principal OAB também. tema desse seminário? Ele visa a convidar as pessoas a uma reflexão sobre novas formas de atuação dentro ou fora da justiça, para que a gente possa cada vez mais ser uma influência positiva na vida dessas pessoas que cruzam a nossa caminhada, tanto na vida pessoal como na vida profissional. E eu vou falar no início, juntamente com o Dr. Fábio, que é o promotor que está organizando isso, Fabiana Quezada, é uma advogada e um defensor público, e nós falaremos sobre os novos paradigmas sistêmicos dentro do Poder Judiciário. E visa justamente isso, mostrar uma nova forma de gerir conflitos. Então essa vai ser a fase inicial do Congresso e na segunda fase a Cláudia Boatti, ela que desenvolveu os movimentos essenciais com base em vários saberes como as constelações familiares, análise transacional, patchwork e outras tecnologias para que a pessoa cada vez mais se integre e a partir dessa integração e internalização possa irradiar influências aí positivas na vida dos outros. Quais são esses novos paradigmas? Então, o que nós vemos é que a humanidade ela está despertando e um novo nível de consciência vem surgindo. Então, nós vemos em várias áreas, tanto da biologia, com a teoria dos sistemas, em que todos estamos integrados, como, por exemplo, na área da física quântica, a teoria do observador. Pela teoria do observador, aquele que observa, ele interfere no objeto que está sendo observado. Então, nós criamos a nossa realidade. Então, por que é importante para um gestor do conflito, por exemplo, saber disso? Porque quando a gente gere um conflito, a gente passa a observar os personagens que estão envolvidos nesse conflito. E como nós observamos também vai interferir na forma como esse conflito vai ou não ser solucionado. Então, por exemplo, nós tanto podemos olhar para um conflito como um grande problema, que vai trazer problema para todos. Inclusive, se nós perguntarmos para alguém como você se sente com a palavra conflito, algumas pessoas vão falar, eu sinto tensão, eu sinto ansiedade, eu sinto raiva. Mas essa é uma visão antiga do conflito, de que o conflito é algo negativo. Mas quando a gente muda o nosso olhar e percebe, olha, o conflito não é algo negativo. O conflito é uma oportunidade de crescimento. Porque é através do conflito que as pessoas vão ter a oportunidade de perceber quais são as suas verdadeiras necessidades, quais são os seus sentimentos e principalmente quais são as estratégias adequadas para satisfazer aquelas necessidades. Então é o conflito que vai permitir que as pessoas transmutem as suas relações e tenham relações mais calcadas no companheirismo, na empatia, na colaboração. Então, o conflito pode ser transformador. A senhora tem algum exemplo recente no seu dia a dia como juíza? Sim, na verdade... De aplicação dessa coisa. A senhora tem algum exemplo recente? Sim, nós percebemos que o conflito só pode ser realmente uma transformação positiva dos relacionamentos se por acaso nós tivermos um olhar muito mais amplo para o conflito. O que significa isso? Não basta olharmos apenas para o aspecto jurídico do conflito, mas para tudo aquilo que levou as pessoas a praticarem ou a se envolverem com aquele conflito. Então, por exemplo, como nós podemos, no exercício da nossa função, criarmos condições para que as pessoas possam efetivamente se encontrar, dialogar, ampliar o nível de sua consciência e perceber, por exemplo, quais os emaranhamentos ocultos que as levaram ao conflito e a partir daí se empoderar e tomar conta da própria vida. Por exemplo, há 2 anos mais ou menos nós criamos em São Vicente, com o apoio do Tribunal de Justiça,
a Casa da Família. A Casa da Família já é uma sugestão de uma justiça de família sistêmica, holística e humanizada, que não liga só para o aspecto jurídico do conflito, mas que cria as condições para que as pessoas possam realmente se transformar a partir daquele conflito e possam ter relações melhores. Então, na Casa da Família, nós cuidamos do aspecto jurídico, mas através de parcerias com outras instituições igualmente preocupadas com a pacificação, com a harmonização e a estabilização das relações familiares, a gente criou alguns projetos aos quais as partes também são submetidas, independentemente do prosseguimento do processo. Então, por exemplo, uma família chega com uma ação de divórcio com filhos menores. Então, nós cuidamos dos aspectos jurídicos, mas também criamos essas condições para que as pessoas se reencontrem. E a gente encaminha os pais, por exemplo, para a oficina dos pais, a oficina da parentalidade, que foi um projeto desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, que é um programa educacional que visa a mostrar para os pais e para as mães que, embora o divórcio tenha ocorrido, ele não foi suficiente para acabar com a família, que a família apenas se reorganizou. E como a família apenas se reorganizou, todos aqueles que integram a família continuam fazendo parte dela. Inclusive o pai que saiu de casa, ou a mãe que saiu de casa, continua participando da vida daquela família. E como eles podem também reconhecer os direitos dos filhos nessa fase de transição familiar. O direito de não levar mensagens de um pai para o outro, principalmente aquelas mensagens que vão deixar o outro aborrecido, frustrado, com raiva. O direito de continuar amando o pai e a mãe, porque muitos acreditam que o filho tem que escolher lados, quem ele vai continuar amando, ou ama um ou ama outro. O direito de não tomar partido, não escolher lados, até porque o filho, eu gosto até de falar que o filho é 100% pai e 100% mãe, não é nem metade pai e metade mãe, é 100% tudo. Então, se ele precisa tomar partido, ele acaba renunciando a uma parte importante dele mesmo. Isso vai gerar consequências muito danosas para esse filho. Traumas, desvio de personalidade, inclinação a álcool e drogas, agressividade, sensação de abandono, medo, culpa e vários outros problemas. Então, a gente procura transmitir para os pais essas boas práticas parentais. Então, a partir desse conhecimento dos direitos dos filhos, das consequências danosas que os conflitos intensos e mal administrados dos pais geram para os filhos, o que eles efetivamente podem fazer para ajudar os filhos a se adaptarem a esse novo modelo de família. Um novo modelo agora, uma família, ainda uma família, mas com dois lares, com dois núcleos, o núcleo da mãe e o núcleo do pai. Então, como, por exemplo, eles podem estabelecer uma comunicação mais respeitosa, como eles podem garantir que os dois se façam presentes na vida do filho. Mostramos também o que é alienação parental, o que não é alienação parental. Mostramos quais são as formas de resolução de conflitos, falamos um pouquinho sobre o processo, mas falamos também sobre outras possibilidades, por que não a mediação, para eles retomarem o diálogo, para que tudo flua melhor naquela família. Quais são os profissionais envolvidos nesse trabalho? A oficina de parentalidade, nós capacitamos, através de cursos específicos, vários profissionais. Então, nós temos pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, às vezes juízes, promotores também, defensores, depende de cada localidade. No caso de São Vicente, nós temos assistentes sociais, psicólogos, mediadores, advogados com perfil colaborativo, todos eles unidos com essa capacitação para servir as famílias. Doutora, e esse projeto foi exportado do Rio, é isso? Da Casa da Família, sim. Na verdade, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro encaminhou esse projeto foi exportado para o Rio, não é isso? E eles conheceram o projeto, gostaram bastante do projeto e por conta dos resultados e dessa proposta interessante, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, há mais ou menos um ano, editou um provimento institucionalizando as casas de família no Rio de Janeiro. Hoje nós já temos 4 casas de família no Rio de Janeiro. Bacana, parabéns. Gratidão. E quais são os próximos projetos que a senhora Então, nós temos outros projetos. Nós fizemos, por exemplo, uma parceria com as faculdades de psicologia. E quais são os próximos projetos que a senhora pretende? E através dessa parceria, nós conseguimos psicólogos que atendem essa comunidade mais carente de São Vicente e que chega até a Casa da Família através dos processos. Então, por exemplo, naquela mesma ação de divórcio, se nós acharmos necessário e recomendado, os mesmos pais que vão para a oficina de parentalidade depois ainda participam de um tratamento, um acompanhamento psicológico. Porque a oficina não é tratamento psicológico e nem substitui o tratamento psicológico. Ele é um programa pedagógico
que se vale da educação para a tomada de consciência dos pais. Já o tratamento psicológico é para quem realmente precisa se fortalecer, precisa mudar o foco, precisa se reconectar com a própria força. Então nós encaminhamos também o tratamento psicológico. Mas nós temos outros projetos, nós temos também o Construindo a Paz. Esse Construindo a Paz, ele se desdobra em várias sessões para grupos de pessoas que se envolveram em violência. Ou violência intrafamiliar, como por exemplo, violência dos pais contra os próprios filhos. Então muitos pais, nós percebemos, eles disciplinam os filhos através da violência. Por que eles agem assim? Porque pais querem sempre o melhor para os filhos, mas conforme o nível de consciência que eles têm, eles acham que eles estão fazendo o melhor para os filhos. Porque eles estão repetindo muitos padrões de conduta que aprenderam com seus próprios pais, então eles não sabem fazer diferente. E muitos chegam com um pedido de socorro na audiência, olha, não sei fazer diferente, por favor me ajuda. E a gente encaminha, por exemplo, para o Construindo a Paz, que visa desconstruir padrões de violência e mostrar que existem outras formas de atuação, além dessa da violência, que foi uma forma aprendida com seus próprios ancestrais. Então esse é um projeto, nós temos trabalhado também com as constelações familiares. As constelações, elas correspondem, na verdade, a uma filosofia prática que foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, um alemão, filósofo, terapeuta. Ele ainda está vivo, com seus 94 anos, e ele contribuiu muito com toda a sua filosofia sistêmica. Então, a constelação, nós trabalhamos não apenas com o procedimento em si, de ampliar o nível de consciência das pessoas sobre os emaranhamentos ocultos que as levaram até os conflitos, mas também com o próprio pensamento sistêmico. Então nós fizemos um curso lá para todos aqueles que trabalham na Casa da Família, também para os advogados, para os conselheiros tutelares, para os assistentes sociais, todos aqueles que trabalham direto e indiretamente com esse público que chega até a Casa da Família. Porque muitas pessoas chegam ao fórum depois de passarem por conselheiros tutelares, assistentes sociais. Então trabalhamos com a rede para transmitir ideias dessa filosofia hellingeriana. Como olhar para o conflito com uma visão mais ampla, sem julgamento, sem tentar descobrir quem está certo, quem está errado, e vendo que estão todos conectados, e ainda conectados nesse inconsciente coletivo familiar, que acaba alinhando a conduta das pessoas que integram a mesma família. Então, através desse trabalho, nós pudemos ampliar as condições de trabalho daqueles que gerem os conflitos. A partir da sua experiência, a senhora acha que essa é uma tendência? Ampliar as condições de trabalho daqueles que gerem os conflitos. A partir da sua experiência, aliás, eu vejo que é uma tendência não só do direito, mas de várias áreas. Nós vemos hoje a própria medicina integrativa, o próprio Ministério da Saúde editou uma portaria, já há mais ou menos 2 anos, mais ou menos, trazendo as práticas integrativas para dentro do SUS. Então isso é uma integração, como trazer constelação, o reiki, outras práticas holísticas dentro do sistema de saúde. E o judiciário também está atuando assim. Como é importante essa integração com outros saberes, com outras instituições, porque o direito por si só ele não dá conta de toda essa imensidão de conflitos que chegam até o Poder Judiciário. Se nós quisermos que o conflito realmente seja uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de transformação, precisamos realmente nos integrar a esses outros saberes, porque só o direito ele não vai dar conta, ele vai resolver o aspecto jurídico do conflito, que é extremamente importante. Ele vai trazer a segurança jurídica, que é imprescindível, mas nem sempre ele vai conseguir atingir as causas profundas que ensejaram o conflito. Doutora, muito obrigada pela sua participação. As causas profundas. Em breve esperamos revê-la aqui. Sim, será um prazer. Doutora, muito obrigada pela sua participação e em breve esperamos revê-la aqui. Será um prazer. O Estúdio Apamages fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação.